Você pode, veja bem, você pode trazer citações para o seu texto dissertativo, você pode trazer realidades para o seu texto, mostrando que a mídia noticiou recentemente, vamos supor que teve uma mulher, sei lá, famosa, uma atriz que tivesse sofrido uma violência doméstica, você pode citá-la no seu texto, mas você não pode deixar isso se transformar no texto do Misael e da Maria Elvira, lembra? Você não pode deixar isso se transformar num texto narrativo, em que você vai se alongando contando a história da vida do outro. Então a pessoa se empolga lá e coloca fulano de tal, se casou quando tinha tantos anos, estava apaixonada, ele parecia um príncipe encantado. O seu texto virou um texto narrativo. Então muito cuidado. Personagens pertencem ao texto narrativo. É diferente de você trazer fatos, realidades, citações, acontecimentos históricos para o seu texto. Então eu posso no meu texto dissertativo falar sobre, por exemplo, sei lá, algum autor no meu texto, trazer um nome de alguém famoso, uma autoridade, mas isso é diferente de eu trazer os personagens, tá? Além disso, vejam que no texto narrativo tem um enredo. Essa palavra enredo é exclusiva do texto narrativo. O enredo é uma história que eu estou contando. Eu não posso, em hipótese alguma, deixar a minha dissertação do vestibular ou do concurso se transformar em um enredo, né, lá do texto narrativo. Então, no texto narrativo, nós temos personagens, nós temos enredo, que é a própria história, nós temos o que aconteceu, como que aconteceu, né, que isso tudo fazendo parte do enredo. Nós temos quando que aconteceu, que é o fator temporal. Nós temos onde que isso aconteceu, que é o fator espacial. Mas tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o texto dissertativo. Agora eu estou focando no modelo da narração, mas claro que nas próximas aulas eu vou mostrar o modelo da dissertação para vocês perceberem a diferença. Mas é muito importante diferenciar essas tipologias. Existem inúmeros candidatos que tiram 0 em textos bem escritos, pessoal. Às vezes você lê o texto e fala, nossa, esse texto fluiu bem, um texto gostoso de se ler, mas virou uma historinha que alguém está contando. Não é válido para dissertação, tá? Então volta comigo para a telinha, mais uma vez na tela. Vamos pensar nesse texto do Manuel Bandeira, Tragédia Brasileira. O que a gente tem ali? O que se passou nesse texto? Um romance conturbado que resulta em crime passional. Então isso é o que se passou. Vejam, como se eu estivesse contando uma historinha de alguém, né? Eu não posso fazer isso na minha dissertação lá. Não posso contar uma historinha de um romance conturbado que resultou numa agressão contra a mulher, não é isso. Então ali eu tenho quem? Misael e Maria Elvira. Como? O envolvimento inconsequente de um homem de 63 anos com uma prostituta. Onde? Aí o onde do texto foi curioso, né, gente? Lapa, Estácio, Rocha, Catete, vários outros lugares ali do Rio de Janeiro. Quando? Durante o relacionamento deles, que durou 3 anos. E por que tudo aconteceu? Por causa da promiscuidade de Maria Elvira. Pode permanecer aí na tela. Você vai perceber ainda nessa ideia do texto narrativo que quanto à estruturação narrativa convencional, nós temos aqui uma sequência de ações que vão compor o nosso enredo. Nós temos então, eu coloquei tudo detalhadinho aí para vocês no slide, pode ficar de olhinho na tela aí. Exposição, né? A união de Misael, 63 anos, funcionário público, a Maria Elvira, prostituta. No texto narrativo, você vai ter uma complicação nessa história, que vai ser a infidelidade de Maria Elvira, que acaba obrigando Misael a buscar uma nova moradia para o casal. O clímax é o auge da tensão do texto, isso é na narração. Cuidado para não deixar isso acontecer no seu texto dissertativo. Às vezes o aluno, ele se empolga ali no texto dissertativo, ele fala, eu vou trazer uma tensão para o meu texto. Não, gente, essa tensão chamada clímax, isso é da narração. As sucessivas mudanças de residência, provocadas pelo comportamento desregrado de Maria Elvira, acarretam descontrole emocional de Misael. Então vejam que isso aí é característica do texto narrativo. E o desfecho, né, que é o final ali da história, em que a polícia encontra Maria Elvira assassinada com 6 tiros. Então agora podem voltar aqui para mim. Viram que tudo isso, o enredo, os personagens, o tempo, o espaço, esses são elementos que compõem a narrativa. O narrador, inclusive, o único tipo textual no seu concurso, no seu vestibular, você é o autor do seu texto, você é um ser real que escreve por si só e é você que responde pelo seu texto. Nas histórias narradas, os textos narrativos, o ser real, o autor, vai dar voz para o narrador e é o narrador que conta isso. Então o texto Tragédia Brasileira é de autoria de Manuel Bandeira, mas aquela narrativa lá é feita pelo narrador a quem Manuel Bandeira dá voz. No seu texto não podem ter essas múltiplas vozes, é você autor do texto, o candidato ali que está falando pelo seu texto e pronto, né? A banca, quando for corrigir seu texto, não vai ter acesso ao nome do candidato, mas tem o códigozinho que vai identificar você na hora que a nota for lançada, e é você que está respondendo. Então não tem essas múltiplas vozes no texto. Então a gente tem que estar bem claro essa diferença do texto narrativo para o texto dissertativo. Quase todo candidato que zera o texto de concurso ou de vestibular, porque pede uma tipologia textual dissertação, e ele faz uma narração. Então, isso acontece com muita frequência, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso, a gente está dominando aqui essa ideia da narração. Não deixe o seu texto virar, o foco principal dele ser contar uma história, tá?
E agora, rapidinho, eu vou dar uma pincelada nos outros dois tipos textuais. Então, lembrando que são 4 as tipologias textuais. A narração, que eu foquei com muito detalhe, justamente porque ela é a grande vilã na rixa, na rivalidade com a dissertação. A dissertação, que eu vou falar com mais detalhes nas próximas aulas. E agora eu vou focar um pouquinho nas outras 2 tipologias que existem. Existe também, galera, uma tipologia textual que se chama descrição. Vejam bem, eu falei que as tipologias textuais são classificadas em função do objetivo do texto, da intenção, da meta, da finalidade do texto. Se o objetivo do meu texto é contar algo, então meu texto é narrativo. Narrar, sinônimo de contar. Agora eu preciso saber que descrever é sinônimo de caracterizar. Descrever é sinônimo de caracterizar. Então, o texto vai ser da essência da tipologia textual descritiva quando o foco principal dele for de trazer características. Professora, mas um texto narrativo, que tem personagens, ele pode dar as características dos personagens? Perfeito, pode e até deve, né? Valoriza no texto. Você lembra que a gente acabou de ler a tragédia brasileira aqui? Eu caracterizei a Maria Elvira, eu não, né? O narrador lá do Não é Bandeira, mas enfim, havia características da Maria Elvira, havia características do Misael, não tem problema, mas o foco principal era contar o que aconteceu com a Maria Elvira e com o Misael. Então o foco principal era narrar. O texto vai ser descritivo quando o foco principal dele foi em descrever, foi em caracterizar. Então, por exemplo, imagine que uma pessoa foi vítima de um assalto e daí ela procura uma delegacia para registrar um BO, um boletim de ocorrência. E quando ele chega lá, primeiramente ele vai fazer um texto narrativo. Primeiramente ele vai contar o que aconteceu com ele. Depois que ele conta o que aconteceu com ele, a pessoa que está registrando o boletim de ocorrência pergunta se ele tem condições, se a vítima tem condições de descrever o possível agressor. Então agora surge o momento do texto descritivo. Agora o meu objetivo é dar as características. Então, por exemplo, um retrato falado, gente. O retrato falado é um gênero textual que pertence à tipologia textual descrição. Quando eu faço o retrato falado de alguém, eu trago as características desse alguém para que se tente chegar ao mais próximo do visual dessa pessoa. Então vejam, se o meu objetivo é caracterizar, o meu texto é descritivo. O retrato falado é um gênero textual dentro da tipologia descrição. Mas uma tipologia não impede de ter a outra ali dentro. Dentro de textos narrativos, geralmente nós vamos ter, claro, trechos, não podemos confundir texto com trechos descritivos, mas o texto vai ser essencialmente descritivo quando o objetivo primordial dele for essencialmente de descrever. Já eu vou dar modelo para vocês, a gente vai acompanhar na tela. Aliás, já não, vamos fazer isso agora? Comigo na telinha então. Eu posso dar características de 2 formas. Existem descrições objetivas e existem descrições subjetivas. Fique de olho nessa palavrinha subjetiva. Subjetiva é sempre a ideia de um eu, de um particular, do individual. A descrição é objetiva quando ela não depende da minha opinião. Se vocês tivessem que fazer agora a descrição dessa professora que está falando com vocês, vocês não vão dizer agora, né? Porque eu brinco que mulher, você pode estar me vendo hoje com cabelo preto e amanhã tá ruiva, loira, enfim. Mas agora, neste momento, na descrição objetiva, você não vai me descrever dizendo que eu sou ruiva, dizendo que os meus cabelos são loiros, não. Você vai dizer que eu tenho cabelos pretos, você vai dizer que eu tenho olhos pretos, pele clara. Isso é descrição objetiva. A descrição objetiva não depende da minha opinião. Ela está ali a olhos vistos. Já a subjetiva, aí já é o juízo de valor que eu faço. Aí já é opinião. Podemos descrever pessoas, coisas, objetos, cenários. Vamos fazer agora um texto descritivo de uma pessoa. Vamos ver a descrição que se faz de forma objetiva. Então, um texto objetivo. Ana tem olhos castanhos e cabelos cacheados e escuros. Atualmente está cursando Direito na USP e fazendo estágio num escritório de advocacia. Ana é uma jovem inteligente, pois passou no primeiro vestibular. Então veja, olhos castanhos, cabelos cacheados e escuros. Mesmo quando eu falo que ela é inteligente, é que não é uma decisão subjetiva, não é minha opinião. Eu estou provando isso porque ela passou no primeiro vestibular. Decisão objetiva. Agora vamos à decisão subjetiva. Um trechinho lá de Dom Casmurro, Machado de Assis. Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Então agora a decisão subjetiva é como eu vejo Capitu. Eu vejo Capitu como ela sendo mais mulher do que eu era homem. Então a decisão subjetiva é o juízo de valor. Ainda na telinha, pode continuar aí, vamos fazer uma descrição agora de um objeto, para não parecer que a descrição é só de pessoas. Descrição de forma objetiva, então texto objetivo. O vaso de plantas é preto com ornamentos gregos. Ele tem um formato arredondado e é bastante comprido. Nele cabe uma quantidade considerável de flores, mas vazio também serve como decoração. Então, quando eu falo que o vaso é aí, ó, preto, tem ornamentos gregos, é a descrição de forma objetiva. Vamos ver agora uma descrição subjetiva de um objeto. Era nesse mesmo aposento que havia, encostado à parede oeste, um gigantesco relógio de ébano.
Seu pêndulo ia e vinha num tic-tac lento, pesado, monótono. Quando o ponteiro dos minutos completava a volta do mostrador e a hora estava para soar, saía dos bronzeados pulmões do relógio um som limpo, alto, agudo, extremamente musical. Então, um trechinho aí de A Máscara da Morte Rubra, do autor Edgar Allan Poe. Então, volta aqui comigo para o meu visual aqui, para vocês me visualizarem aqui, e vejam que geralmente na literatura, as descrições são mais subjetivas. Quando eu falo ali que o relógio tinha um som limpo, chamar um som de um som limpo, de um som ao mesmo tempo que ele era alto, ele era agudo, isso é a minha descrição, é a minha forma de ver as coisas. Então, eu posso descrever coisas, objetos, cenários, posso fazer de maneira objetiva, de maneira subjetiva, mas o foco do texto, sendo nas características, esse é o texto descritivo. Lembrando que dentro da narração não tem problema ter trechos descritivos. Então, na sua dissertação, no seu texto dissertativo, professora, você falou que um texto pode ter traços do outro. O meu texto dissertativo pode ter traços narrativos e traços descritivos? Pode, galera, traços. Mas cuidado, eu prefiro falar para você evitar, porque vai que o aluno se empolga nesses traços e a banca vai considerar que o texto ficou predominantemente narrativo ou descritivo. O texto de concurso e vestibular no Brasil é predominantemente dissertativo. Traços narrativos descritivos podem até aparecer, mas cuidado com isso, porque se o texto dissertativo ele é de opinião, a gente vai falar sobre isso já, é normal que você descreva alguma coisinha ou outra ali de maneira subjetiva. Então, traços podem ter, mas isso não pode predominar, tá? Então, essa foi a nossa segunda tipologia. E agora, para nós fecharmos a aula, a nossa terceira tipologia textual, porque como eu falei, a dissertação fica para a próxima aula, é o texto chamado de injuntivo, é a injunção. Galera, texto injuntivo, o nome é estranho, mas é bem tranquilo. São aqueles textos que eu dou comandos, que eu dou instruções. Então, uma receita de bolo, qualquer receita culinária, na verdade. Eu, porque adoro bolo, falei receita de bolo. Não uma receita culinária, uma receita médica, um manual de instruções, o edital do concurso. Tudo isso é texto injuntivo. Quando sai o seu edital e lá vai te dar comandos e instruções de quanto tempo antes da prova você tem que chegar ao local de provas, de se você vai usar uma caneta azul, uma caneta preta, ou pode escolher. Esses comandos, essas instruções, esse é o texto injuntivo. Então, para a gente encerrar a aula, vamos na telinha comigo, ver um modelinho de um texto injuntivo só para fechar a aula. Eu não preciso, nem vou ler aqui com vocês, mas vocês vão ver que é uma receitinha, ó. Massa da panqueca simples, tem os ingredientes da panqueca e aí tem um modo de preparo. Então isso é um texto injuntivo. Quando eu vou dar comandos e instruções, bata todos os ingredientes, aí lá na frente, ó, coloque um pouco da massa, depois no finalzinho, deixe igualar. Tá vendo? Ó, são comandos, são instruções. Vocês podem usar essa receitinha aí que eu acho que ela é legal, tá? Mas volta aqui pra mim. Então só pra vocês entenderem. 4 são as tipologias textuais. Mas na próxima aula, quando a gente for quando a gente for falar da dissertação, eu dou uma pincelada geral novamente nas 4 tipologias para vocês fixarem isso com bastante propriedade. Beleza? Até o nosso próximo encontro, então.